família mesmo. A Iá foi uma família, assim. Claro que ela cresceu muito, então eu não fico muito com todo mundo agora. Mas as meninas aqui de cima, a Tatá tá grávida, parece que eu que tô grávida. Eu fico mimando, a gente vai comprar coisa, então a gente... É uma família, a gente é muito feliz. O grande diferencial da Iafa é o amor que eles têm pelo ser humano. Eu tenho muito amor por eles. Pela família inteira. Eles abraçam tudo, a causa de todo mundo. Não importa se tem um ano, um mês, um dia. Se alguém tá passando por alguma coisa, eles abraçam e eles ajudam. Mesmo às vezes sem ter nem o que fazer, né? O que falar, porque tem coisas que você não consegue, né? Ajudar. E eles não, eles mesmo com palavras de carinho e tudo, eles são assim. Eu não tenho muito o que falar. Eu sou Samuel em português, meu nome é Shmuel em hebraico. Eu sou brasileiro, nasci em São Paulo e moro também aqui na capital, em São Paulo. Meu nome é Ellen Abu Harum, eu tenho 33 anos, nascida em São Paulo, residente em São Paulo também. Eu estudei num internato judaico por 5 anos. Lá já começou meu espírito empreendedor, porque por mais que eu era estudante, eu era responsável por uma cantina, um pequeno comércio, né, de comprar e vender. Então meu espírito empreendedor começou lá quando já tinha 13, 14 anos. E isso já me criava uma ambição para o comércio, né? Com 17 anos formado, eu fui para a faculdade aqui em São Paulo. Eu prestei PUC, Ciências Atuariais. Lá, quando eu comecei a faculdade, eu comecei junto a trabalhar. Eu entrei num banco, fiquei 5 anos no banco. Trabalhei em vários departamentos do banco, fui na parte de TI, fui na parte de cartões, controladoria. Acabei aprendendo muito a parte do mercado financeiro, o mundo corporativo, né? Criei um aprendizado muito grande no mundo corporativo, que para mim, eu valorizo isso até hoje, apesar de ser completamente diferente do mundo do comércio que a gente está vivendo. Aos 17 anos eu comecei a odontologia, né? E antes disso, assim, toda a minha vida, porque eu cresci no mercado do sex shop, né? Como meus pais foram um dos primeiros importadores de sex shop, eu tava sempre vendo, né? Eles fazerem negócios, conhecendo os clientes, então eu sempre vivenciei isso. Mas eu cursei toda a faculdade, enfim, me dediquei à faculdade mesmo, que era até integral, então eu não fazia nada. E quando eu me formei, a gente já tinha casado, a gente começou com a Iafa, né? Logo que eu me formei. Quando eu casei com a Ellen, eu trabalhava ainda no banco. Eu ainda não trabalhava no mundo do comércio. Eu sabia que a família dela inteira já vinha do mundo do comércio, com experiência no comércio. E a pequena experiência que eu tinha de vida era no mundo corporativo. Era dentro de uma empresa, num banco. Hoje em dia o pessoal apelida de Faria Limer, né? O pessoal de terno e gravata. Então, assim, eu não tinha nenhuma ideia do comércio, como que era o comércio. Na realidade, o que eu tinha de comércio, as planilhas que a gente pegava das empresas que a gente analisava, por exemplo, no banco, pegava ativo, passivo, só que a minha sogra discordava de mim, mas o comércio não funciona assim, o comércio não é assim. Então, assim, eu tinha uma visão estritamente financeira e fria. Os meus sogros tinham uma visão quente do comércio, de comprar, vender, sabia que às vezes nem sempre é como estava no papel. A prática é muito diferente do que a gente aprende na teoria, essa é a realidade, né? Então, eu tinha uma vontade de ir para o comércio, apesar de ter uma pequena vivência também no colégio, quando eu trabalhei na cantina, eu tinha um desejo de ir para o comércio, já tinha 5 anos no mundo corporativo, e eu queria ir para o comércio, queria me aventurar, que o pessoal do mundo corporativo pensa, nossa, no comércio eu vou ganhar muito mais, lá fora eu vou ganhar muito mais, aqui eu estou ganhando seus 6, 7 mil reais, então a gente pensa, nossa, vou comprar e vender, vou fazer isso, fazer aquilo, vou ganhar milhões de reais, é muito melhor, lá ganha muito mais. A realidade é, quem está no mundo do comércio, minha sogra falava, não, minha mãe também falava, faz carreira no banco. No banco é muito promissor, imagina, você está numa empresa boa, numa empresa que você pode crescer. E minha sogra falava a mesma coisa, o comércio, ela usa até essa palavra hoje, o comércio é ingrato, né? Um dia está de um jeito, outro dia está de outro jeito. E aí? No mundo corporativo, querendo ou não, você tem uma certa estabilidade, você tem uma certa segurança. São mundos completamente diferentes. Então, ficou essa dúvida. O meu sogro me chamava para trabalhar com ele, o Albert. Minha sogra era um pouco mais pé no chão. E eu fiquei, será que eu saio, será que não saio? Eu fiquei nessa dúvida. Eu perguntei, fui até o dono do banco, que eu tinha relacionamento com ele, e falei, olha, estou aqui já há 5 anos, sinto que eu sou querido aqui, eu sinto que eu posso crescer mais aqui, só que meu sogro está me chamando para poder trabalhar com ele.
no comércio. Ele chegou para mim e falou uma coisa bem interessante que até hoje me marca. Existem duas grandes diferenças entre o mundo corporativo e o mundo do comércio. Não tem limite para quanto você pode ganhar, mas por outro lado, também não tem limite quanto você pode vir a perder. No mundo corporativo, aqui no banco, no caso, realmente, para você ganhar números altíssimos é muito difícil. Você tem limites de quanto você pode ganhar, você tem, dependendo do seu cargo, você tem um limite de quanto você pode ganhar no seu cargo também. Por outro lado, a vantagem é que você não vai ter um mês que você pode fechar no negativo, não vai ter um mês que você vai ter prejuízo. Então, são dois pontos que você tem que considerar. Eu fiquei pensando por um bom tempo, por vários dias, né? Não tomei decisão na hora. Mas uma coisa também que ele me contou, que me fez tomar decisão. Ele falou assim para mim: independente da decisão que você tomar, você pode contar comigo e as portas estão abertas. Por isso eu dou uma dica: nunca feche as portas, porque o mundo ele pode vir dar voltas, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o fato dele ter falado isso para mim me deixou a confiança que agora eu posso ir porque eu tenho com quem contar. Era assim, eu sempre quis, assim, eu sempre quando saía da faculdade, assim, eu ia ajudar meu pai, antes mesmo de existir a IAFA, quando ele trabalhava no banco, eu sempre saía, então eu falava com os clientes, ficava ajudando nas vendas, ajudava a Cláudia, ajudava mais, atrapalhava, mas ficava lá. Então, era uma coisa que estava muito dentro de mim, assim, eu acho que eu fiz odonto porque meu irmão era dentista, mas aquilo brigava dentro de mim, assim. Então, quando eu saía da faculdade, eu ia direto pra lá, assim. Então, quando eu falei, não, agora eu vou ficar lá mesmo, assim, não tinha outra coisa. Um ponto interessante contar, quando eu saí do banco, eu fui trabalhar com o Albert, e o Albert me empregou. O Albert me dava um salário. Então, assim, quando a gente casou, o Albert que bancava toda a nossa estrutura. Verdade. Né? A gente casou, eu estava na faculdade. Isso é digno de muito merecimento. Não é que a gente teve essa mordomia, logicamente é uma mordomia. Você imagina, você tem seu sogro que vai te bancar tudo. Eu trabalhei tudo, mas devo muito reconhecimento pro Albert e pra Noemi, porque a gente casou, o Albert tinha um apartamento sobrando, mora nesse apartamento, te dou um salário, te faço comida, Noemi levava comida para mim no escritório. Ele queria que a IAFA desse certo mesmo, sabe? Eu acho que ele investiu. Ele investiu, assim, na IAFA, assim, sabe? E ele não é só dinheiro, porque às vezes você pode ter muito dinheiro, só que a coisa não dá certo, né? Ele investiu o sangue mesmo, né? Ele saía para poder fazer acontecer, né? E a gente viu todo esse resultado. Meu nome é Noemi, eu tenho 64 anos, moro aqui em São Paulo, nasci em São Paulo. Meu esposo, né, como todo mundo já falou muito dele, o Albert, trabalhou na Ford, né, muitos anos. Então, ele saiu da Ford e ele começou a trabalhar na Ponto G, né? Aí ele pediu demissão, aí ele chamou meu pai, eles foram para Los Angeles, eles entraram num táxi e perguntaram, me leva para uma loja de sex shop. Aí eles levaram para uma loja de sex shop, aí da loja de sex shop eles perguntaram aonde que eu posso comprar em atacado? Aí eles indicaram, né, a Califórnia Exótica. Aí chegaram aqui no Brasil novamente, falou assim, agora a gente tem que procurar um despachante. Aí procuraram um despachante, assim, foi com a cara e com a coragem. E importaram. Aí a nossa importação, que a gente morava em Curitiba, a nossa importação chegou em Curitiba, os clientes, eu acho que estavam precisando de mercadoria, aí veio cliente de tudo quanto é lugar. Eu sei que em 2 dias a gente acabou o container. Aí meu esposo falou assim, sobrou um pouquinho, meu esposo falou assim, vai para São Paulo, encontra um lugar que a gente vai levar o restante e eu vou viajar de novo para importar. A gente começou assim a importar. E foi assim a nossa caminhada, né? Quando eu já estava trabalhando com o Albert e a Noemi, eles importavam essas marcas americanas para o Brasil. E eu lembro muito bem, quando chegava a importação, vinham clientes de outros estados, não só de São Paulo. As pessoas pegavam ônibus. Faziam fila. Faziam fila para poder comprar com a Albert Noemi. Chegava o container, no mesmo dia acabava. E era o desespero de comprar, porque não tinham importadores, não tinham, era um mercado que estava crescendo muito rápido. Tinham na época 2 importadores, o Albert Noemi, a Pleasure Dreams e a Valéria. E era um ponto interessante a se contar,
que não eram concorrentes, apesar de serem concorrentes no papel, na teoria, eles eram muito parceiros e amigos. Quando eles importavam um produto, que às vezes os dois importavam os mesmos produtos, eles não chegavam a queimar preço, vamos baixar preço, baixar mais um pouco o preço, baixar mais o preço, aí no final ninguém ganha nada, porque todo mundo baixou o preço. E sim, eles conversavam em manter um preço único do mesmo produto e ninguém baixava preço. Então, sabia que na Pleasure era o preço X e na Valéria era o mesmo preço X, não tinha um outro preço, né? Eram concorrentes, mas parceiros também, né? Então, E o mercado cresceu muito. uma concorrência nessa saudável, época, uma concorrência bem legal, e o mercado se desenvolveu bastante, né? O mercado ele veio a mudar quando começou a China diretamente entrar no Brasil. Estamos falando, acredito que uns 15 anos atrás, mais ou menos uns 15, 13 anos atrás, a China começou a vir diretamente para o Brasil, aí esse mercado começou a mudar. Então, a gente começou, eu e meu esposo, em 98, né? Há 27 anos atrás. Eu acho que era mais fácil do que agora. Eu acho que agora tem muito concorrente e antigamente não tinha tanto concorrente, né? E a concorrente que eu tinha, a gente era bem parceira, né? Ninguém queria abaixar o preço. Eu acho que a concorrência era menor. Então, os produtos, primeiramente, quem escolheu foi meu pai e o Albert, né? O meu pai, ele estava nos corredores, ele pegava o produto e falava pro Albert, sai isso, sai aquilo, sai assim. Eles foram comprando assim, a olho, né? E depois os clientes foram pedindo, né? Traz isso, traz aquilo. E aí a gente foi trazendo. Aí eu tenho uma vendedora também que trabalha comigo, acho que 27 anos, né? Que é a Cláudia. E ela começou a conhecer bastante os produtos. E aí ela falava, não, isso sai, isso não sai. Aí assim a gente acertava nos produtos que a gente trazia. Eu já estava no Albert quando eu vi mais ou menos 1 ano, 2 anos talvez. Então, eu lembro muito bem, mais ou menos 14 anos atrás, 3 anos atrás, eu fui com a Noemi para Hong Kong. A gente foi para uma feira na China e foi a nossa primeira experiência com a China. Eu lembro que a gente ficou 1 dia e meio na China. A gente ficou 1 dia e meio na China e voltou. A gente não tinha noção da distância que era, da dificuldade que era, tempo de voo, estamos falando 30, 33 horas de voo quase até Hong Kong, para ficar 1 dia e meio com um fuso horário completamente oposto, 11 horas de diferença para depois voltar ao Brasil. Foi uma loucura, mas foi lá que a gente encontrou o nosso primeiro fornecedor. Né? Que, quando a gente começou a trazer um produto novo, a Noemi falava assim, nossa, acho que um produto bem legal para vocês trazerem são os body stockings, né? Que vendia muito bem, era um produto diferente, o brasileiro ainda não conhecia e estava crescendo esse mercado no Brasil, né? Então a gente encontrou esse fornecedor na China, um episódio bem interessante, quando a gente foi começar a comprar, a gente teve o primeiro relacionamento com um chinês, uma chinesa, e a gente quis comprar, no começo a Noemi falou assim, pega o mostruário, vamos ver como que é a aceitação. Então vamos testar. A gente chegou para a chinesa, que a gente foi encontrar com ela, e a gente falou, a gente quer comprar um mostruário. Para quem não conhece esse jeito chinês de lidar, primeira coisa, quando você quer comprar um mostruário, o chinês fica retraído. Como assim você quer comprar meu mostruário? Você quer me copiar? Então, inicialmente, ela falou, não dou meu mostruário. A gente insistiu, até que ela falou, tá bom. Cedeu o mostruário pra gente e o marido dela falou em chinês pra ela, que a gente veio a descobrir depois de muitos anos, falou assim, esses caras nunca vão comprar da gente, né? Você tá dando mostruário pra um cara que talvez vai te copiar, pra um cara que quer usar as peças, talvez. Ok, a gente pegou esse mostruário, trouxe para o Brasil, a gente viu que realmente daria negócio e a gente acabou fazendo pedido com ela, a gente acabou comprando com ela. Logo no começo, quando a gente viu que deu certo essa operação, a gente logo foi brigar por uma exclusividade no Brasil, a gente logo foi tirar a patente dos produtos no Brasil. Foi um dos nossos diferenciais lá atrás, né? Que a gente podia ter o direito de ser o único no Brasil a vender esse tipo de produto, né? Graças a Deus, a gente entrou no INPI, que é o órgão regulador aqui no Brasil. Depois de 10 anos, saiu a nossa patente. Até eu lembro quando a gente falava para o advogado que estava cuidando do caso, nossa, mas eu encontrei um produto inovador. Eu quero ter a garantia que ninguém vai mais poder ter esse produto, somente eu. Vou levar 10 anos para poder ter a garantia que 10 anos o produto não é mais inovador. Então, mas é incrível que depois de 10 anos, praticamente alguns poucos anos atrás, que as nossas patentes foram oficialmente concedidas, né? Nesse momento de comércio que a gente estava, ainda não existia a IAFA.
A gente foi para a China, a Yafa, ela veio a se tornar Yafa, acho que foi a ideia da Ellen, o nome. Uma curiosidade, o nome Yafa vem do hebraico bonita, bela. Yafa quer dizer em hebraico bela. Então, a gente gostou do nome, a gente nunca imaginou que fosse pegar esse nome, né? E a gente vê como pegou com tanta naturalidade, é fácil de falar e acabou pegando. É legal como assim, a gente não é que a gente copiou de algum lugar, a gente criou um nome em hebraico. Das nossas origens e trouxe aqui para o mercado e ficou tão natural. E é legal você ver as pessoas falando esse nome que a gente achava que não ia vingar esse nome, né? Não ia pegar, mas ficou tão natural que, graças a Deus, deu certo, né? A Yafa, ela meio que nasceu quase um ano depois que a gente foi para a China. A gente usava ainda os nomes chineses, né? Embalagem chinesa. Depois a gente que viu que realmente estava dando certo. Aí a gente começou a mudar tudo. A gente traz para cá, a gente muda os modelos, No começo a gente trazia como eles mandavam, assim. Depois, quando criou a Yafa, e a parceria lá ficou mais forte, né? Eles viram que a gente podia investir na gente. Então, a gente começou a criar nossos modelos, a gente começou a mudar os tamanhos. Então, já vem tudo personalizado para a Yafa mesmo. Antigamente, a gente usava até as modelos chinesas das fotos. Na verdade, os chineses, eles contratam modelos russas, ucranianas, europeias, para poder fazer foto da embalagem deles, né? A verdade é que a modelo brasileira é muito mais bonita do que essas outras modelos que eles usam. Não, ou o povo se identifica mais, né? O brasileiro vende muito mais com o corpo brasileiro, exatamente. Então, a gente começou a fazer ensaios com modelos brasileiras, começou a brasileirar mais as peças, né? Peças que eram muito chinesas, a gente começou a customizar as peças, a desenvolver as peças. Quando o Ellen estava ainda na faculdade, aí ele foi abrindo o mercado. O Albert me ensinou como importar. Eu trouxe a primeira importação com a minha rescisão do banco. Ok, chegaram as minhas caixas, eram 12 caixas. Então a gente trouxe essas 12 caixas, foi a nossa primeira importação, super pequena assim. Meu pai falou, acho que tem uma cliente muito boa, ela tem uma visão, ela vai dar uma opinião boa. E a gente, né, eu lembro que a gente marcou aquela reunião e tava super ansioso, tal, até esperou eu chegar da faculdade e tal. Ela olhou pras peças e falou assim, isso não vai vender. Nossa, aquilo foi realmente, de verdade, desmoronou, assim. Eu só não chorei na frente dela, mas eu lembro, saí correndo pra chorar, porque a gente tinha investido tudo que a gente tinha recém-casar. Procura essa coisa, porque isso não vai vender. E realmente, no começo, a gente enfrentou muitos tabus com essa lingerie. Então falavam que era lingerie de garota de programa e tal. E a gente começou a fazer o quê? Muitas lojistas começaram a vestir, fazer ensaio, como roupa, mostrando que dá pra usar no dia a dia. A gente fez um trabalho muito legal. E aí eu lembro que até no começo, quando eu queria pegar modelo, a modelo falava, não, eu não faço esse tipo de trabalho. E hoje é uma briga, elas mandam no direct, Ela vestia lingerie normal, lingerie, calcinha e sutiã ela vestia, mas o body stock não. Não, que esse tipo de lingerie... Que cobre muito mais, afinal, do que a própria lingerie. Mas foi muito difícil no começo, tinha muito preconceito desse tipo de lingerie no Brasil. E aí a gente fez os ensaios vestidos tipo de roupa, então a gente fez um trabalho muito legal. E as lojistas mesmo, elas começaram a vestir, então ela vestia uma saia e o body stock. Então, assim, todo mundo comprou nossa ideia, né, assim, e aí hoje tem briga pra modelo, elas mandam direct, mas no começo nem modelo a gente tinha. Foi muito complicado. Eu lembro, no começo, você fazia post no Instagram, no Facebook na época, não tinha o Instagram. Quem quer fazer ensaio pra gente? E não vinham modelos, vinham pessoas aleatórias, quem tivesse próximo... Pode ir aí, e assim, até lembra Noemi, mas você nem conhece a pessoa, imagina. Mas quem tivesse próximo quer fazer um ensaio de foto embaixo do prédio. A gente dava o endereço, dava tudo para poder fazer um ensaio de fotos, a gente nem conhecia a pessoa. A primeira lojista é a Lu, ela vai lembrar, ela falou, e ela é linda, ela falou, não, eu vou fazer o ensaio para vocês. Então ela foi nossa primeira modelo e assim, foi muito legal, porque... super entrou, assim, sabe? Depois que ela usou, eu acho que deu uma entrada, mas assim, realmente foi difícil, assim. Depois, quando a Yafa começou a crescer, começou a reinvestir no nosso negócio, já começou a colocar a marca Yafa, a gente viu a necessidade de criar a marca, a gente começou a ocupar mais espaço no escritório do Albert, e até que o Albert chegou pra gente, a gente estava na época na Caramuru, o Albert chegou pra gente e falou assim, olha... já chegou no momento, por isso fala que é incubadora, porque chegou no momento que você já consegue andar com as próprias pernas. Então, eu falo incubadora porque o Albert, a gente não tinha custo nenhum de operação. Ele não pagava aluguel, não pagava funcionário, não pagava nada. A gente foi invadindo, né? A gente foi importando e invadindo. Então, ele ficou no espaço pequeno, a gente foi invadindo, aí não dava mais, né? E aí, a gente saiu da Rua Caramuru, onde era a sede, o escritório do Albert.
a gente alugou um espaço nosso na Vila Monumento. Lá já era 1.500 metros quadrados, na Vila Monumento, já era um espaço... Enorme pra gente, era muito na grande época, pra gente. exatamente. E na época até então, a gente só trabalhava com produtos, com os body stockings, né? A gente começou a trazer as meias. Aí a gente teve, né, nosso primeiro funcionário foi o Sandro, que também foi um ex-funcionário do meu pai, que tá até com a gente até hoje, que é o encarregado do estoque. Então eu fiquei a comercial, então eu fazia as vendas, Samuel financeiro e o Sandro no estoque. Sou de São Paulo, capital. Trabalho na IAFA já desde 2018, um dos primeiros funcionários aqui. Que é desde a época da Caramuru. Eu já fiz tanta coisa, cara. O último emprego meu antes de vir pra cá, trabalhei como portaria. Trabalhei com o pai da Ellen também, antes. Só que é totalmente diferente, né? Só sex shop lá, né? Aqui não, aqui tem a parte de lingerie. Então dá pra dar uma diversificada. Sim, desde o começo mesmo. Era 3 caixas que vinham de importação, agora vem container, 2. E a correria. E era um espaço assim. Hoje você viu aí, né? São 4 andares aí de correria. Eu ia buscar ela, na época que eu trabalhei com o pai dela, eu ia buscar ela na faculdade, que era no ABC. Tinha um cursinho que era na Paulista, também ia buscar, ia trazer. A filha dela, eu também fui buscar várias vezes na escola. Né? Que aí mudou o cargo, né? Agora é a vez do motorista. E eu fico só aqui na correria. Aí a gente precisava ir pra China, aí não tinha mais venda. Aí foi um dia que eu pedi pra Lourdes, que é a esposa do Sandro. Eu falei, Lourdes, eu vou pra China, você fica com o meu celular? Bom, ela se destacou lá no celular. Eu, pelo amor de Deus, vem trabalhar com a gente, não sei o que ela... Você avisou isso 2 dias antes, né? né? E ela se destacou, e aí ela veio trabalhar com a gente, aí começou, né? Ela no comercial, eu também. Meu nome é Maria de Lourdes de Souza Rosado, tenho 56 anos, nasci em Fortaleza, no Ceará. Eu moro em São Paulo, na Zona Leste, na Penha. É assim, eu conheci a Ellen num sopetão. Eu fiquei desempregada, trabalhei 21 anos no Brás e eu pedi para sair. E aí eu estava desempregada e eles iam fazer uma feira. E aí o meu marido, que é o primeiro funcionário da Ellen, falou assim, moço, você não quer ir ajudar na feira? A Ellen perguntou se você não quer ajudar na feira, que você vende. Eu falei, mas eu não sei vender isso não. O que é para vender? Aí ele falou assim, lá você vai aprender. Eu falei, tá bom, eu cheguei na feira, quer dizer, eu conversei com ela acho que um dia antes da feira, primeira feira. E aí quando eu cheguei na feira, eles só me mostraram um pouquinho do que eu tinha que fazer, do que eu tinha que vender. E aí no meio da feira o Samuel fez assim, nossa Lourdes, você tá sobressaindo melhor que as meninas sem conhecer o material. Aí fiz essa feira com eles, tudo de bom. Aí daqui a pouco, vê se ela não quer vir trabalhar. E eu não queria muito, né? Não queria vir muito trabalhar, porque eu falei assim, não, eu quero fazer meu horário e tal. Mas aí eu pensei bem, eu falei assim, Sandro, eu vou. Aí ele fez assim pra mim, Lu, eu vou ir pra China. E esse celular aqui é dos clientes. E eu não vou conseguir atender os clientes na China por conta do horário. Você não consegue? Eu falei, Não, você tá louca. Aí eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Aí ela falou assim, não, eu sei, eu confio em você. E aí comecei, e aí tô até hoje. Com o celular que era da Ellen, ela acabou passando pra mim, eu sou uma das primeiras vendedoras. E hoje em dia a gente tem várias outras atrás de mim, né? Que eu conquistei um cargo, né, de gerente comercial. E aí só tá vindo mais pessoas sempre, né? A gente só tá agregando mais vendedoras. E a gente começou a visitar clientes. Sim, foi um ano inteiro. Então a gente estava em Recife, Curitiba, Goiânia, né? A gente visitava todos eles. E é uma coisa que a gente gosta de fazer, vira e mexe que a gente faz. Acho que hoje é tudo muito virtual e tá perto dos clientes. Eu acho também uma coisa que os clientes valorizam isso, essa visita. A pandemia e o pós-pandemia mostraram que existe um mundo muito grande no digital e potencial de escalar vários negócios no digital. Só que a consequência disso também é que você perde o calor humano. Então a gente também pega o fato de chegar a visitar um cliente, isso é muito importante também. Isso também acaba cativando o cliente e o fornecedor, né? Nessas visitas a gente cresceu muito, porque o cliente ia pedindo, as coisas estavam, por que vocês não tentam fazer isso e tal? Começaram a pedir as lingeries de bojo, de renda e tal. E a gente tentou até ir na China e fazer. Só que a gente falou, nossa, vai ser muito difícil o tamanho com bojo, vai ser... Porque imagina só, erros acontecem como qualquer operação, né? Então, falando dos conjuntos, imagina você traz um container de conjunto aí de calcinha... Aí o bojo não fica legal. Não veste bem, você perdeu o container inteiro, você não tem como... O custo que vai te dar para poder mexer na peça não compensa. Então, realmente é muito mais interessante produzir aqui. Por isso você vê que existe um mercado muito grande nacional, que faz as lingeries nacionais, né, os conjuntos, e a dificuldade do mercado chinês entrar
concorrer com esse mercado, por causa dessa dificuldade de tamanhos, grade, numeração. Tem muita coisa de moda também, que até chegar um container, uma hora que você faz o pedido, tempo que demora, até né? chegar esse time todo, pelo menos uns 6 meses, nesses 6 meses já muda bastante coisa, né? E aí a gente fala, gente, como que a gente vai fabricar isso e tal, né? E tal. Só que visitando feiras, a gente começou a participar de várias feiras pelo Brasil, a gente foi Fortaleza, a gente foi Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, até que uma das feiras que a gente fez de Friburgo. E aí eu conheci a Rô lá, e aí eu falei, Rô, gostei desses conjuntos e tal. E aí ela entendeu a nossa proposta, porque a gente precisava de um preço, né? Porque a gente vende em atacado, então a gente precisava de um preço diferenciado. Então ela começou a fazer pra gente, a gente começou a terceirizando. Só que aí tem 1 milhão de problemas de terceirizar. A logística... Era em Juruáia. A Rosane tinha uma fábrica em Juruáia. A gente conheceu ela na feira que a gente fez em Juruáia. Estamos falando, acho que 6 anos atrás, mais ou menos. 5 anos atrás. Um pouco mais, eu acho. E a gente começou a terceirizar com ela. Começou a dar super certo, porque a gente já tinha as lingeries e as meias importadas. E a gente começou a agregar. Na época a gente começou a fazer calcinha e alguns conjuntos nacionais, né? Mas tem todo o problema de terceirizar, a distância e... Enfim, não é só com você, ela terceiriza para outras pessoas. Então, você tem seu pedido lá e aí ela... O seu tempo é diferente do tempo do seu fornecedor. A sua prioridade é diferente da prioridade do seu fornecedor. Quando começou a fábrica, o Samuel, não sei, saiu com a minha mãe e voltou com 3 máquinas e 3 costureiras. Gente, eu subia na minha sala e começava a chorar. Porque assim, a Rô ainda não tinha vindo de Juruáia. A gente tinha dado uma cortada, não estava dando certa distância, então eles falaram, vamos fabricar aqui. Só que a gente não sabia fazer uma alça, e elas assim, também não tem que alguém mandar. E eu falei, mas eu não sei nem o que eu mando elas fazerem. Então eu subia, eu chorava lá em cima, e eu não sabia nada. Então aí começou... Mas é uma lição de vida também para as pessoas, porque você vê, tem 2 lados, tem o lado, a Ellen... A empreendedora, e tem um lado da pessoa que tem que acreditar, não acreditava. Todo mundo a pessoa não tinha aquela esperança que vai dar certo. Ela via naquele momento... A empreendedora perdida. Ela via a gente, realmente a gente estava perdido, a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo direito, né? A gente sabia como que tinha que ser o produto final, mas não sabia como chegar lá. Como fazer o produto, eu não tinha a mínima noção. Mas eu acho que esse é muito estilo do Albert, né? O Albert, ele encarava a coisa, vamos fazer, ele dava o pontapé inicial sem saber como fazer ainda, sem saber como que ia ser, só que ele dava o pontapé inicial e fazia acontecer. E aí a gente foi indo e foi, depois que a Rô veio pra cá, a fábrica já tava no gasômetro, acho que já tinha pelo menos umas 30 pessoas quando ela chegou. Isso durou mais ou menos mais uns 3 anos aproximadamente. Aí veio a pandemia, né? 2009 veio a pandemia. E aí a pandemia, enfim, pegou a gente bem forte, nossa família, foi onde meu pai faleceu, né, de Covid. E nesse momento então, a gente estava com as importadas, com as lingeries e com as meias e com as nacionais. E aí, bom, foi uma luta, minha mãe também entubada, meu irmão quase entubando, foi um negócio que pegou minha família inteira, assim. Enfim, a gente tocou, né, como podia e tudo. Foi um momento difícil, você ficou afastada do escritório por mais de ano, foi um momento muito difícil na vida da Ellen, nas nossas vidas, mas especialmente a Ellen que via o pai e a mãe entubados, o Vitor, o irmão entubado, tinha empresa, a gente já tinha uns 30 funcionários pelo menos. E aí, foi na pandemia que eu falei assim, eu não consigo dar conta da fábrica. Eu lembro até vezes, meu pai me ligava e eu falava, agora não consigo nem fazer xixi, pai, não tô com tempo, porque era... E isso me pega muito, porque a gente tem que priorizar a nossa família acima de tudo. Isso é uma coisa que, na hora, eu tava tão enfiada em fazer acontecer, e me veio um estralo. Tipo, eu falei, por que eu não falo com a Rô? Aí a Rô falou assim, não sei se você vai acreditar, mas há 1 mês atrás seu pai me mandou uma mensagem, isso me emociona, pra mim vir trabalhar com você, porque ele achou, tipo, ele já tava nos bastidores, assim, orquestrando tudo. Isso me emociona muito, porque ele tava sentindo que eu não tava sobrecarregada. E ele tinha marcado uma reunião comigo e logo ele foi internado. E eu nem sabia que meu pai tinha o telefone da Rosane. Então isso me emociona muito, porque é uma coisa que, sabe... E eu acho que ele me deu, não sei se vocês acreditam nisso, mas ele me deu esse... Fala com a Rô. Eu já tava há algum tempo sem falar com ela. E aí eu mandei tudo. Aí depois ela veio, ela aceitou. Também foi... Assim, acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram. Mas então ele já tava orquestrando tudo por trás, sem nem eu saber, assim, sabe? Eu me chamo Rosane Mello. Eu tenho 42 anos, eu nasci em São Paulo e moro aqui em São Paulo atualmente também.
Eu conheci a Ellen em Juruáia, na época eu morava em Minas, né? E tinha uma fábrica lá. E a gente se conheceu numa feira lá. A Yafa não tinha ainda essa parte de lingerie, era só a parte das meias. E aí essa parte de lingerie nacional que a gente chama começou quando a gente se conheceu. Aí a gente começou a produzir lá, né? Terceirizava para ela lá e mandava para cá. Aí depois, com o tempo, a gente foi crescendo, né? A gente foi aumentando, foi crescendo. Aí chegou um momento que, primeiro o pai dela, na época, conversou comigo, pediu pra vir. E aí eu fiquei um pouco sem saber o que eu fazia, né? Porque tinha a minha fábrica lá também. Aí, a primeiro momento, eu não vim. Aí depois, com tudo que foi acontecendo, a gente sempre teve um vínculo, né? Eu com a Ellen e com o Samuel, a gente sempre teve um vínculo. E aí, com o tempo, aí a Ellen também perdeu o pai, infelizmente, né? Na Covid. E aí as coisas mudaram, veio pandemia, aconteceu muitas coisas. E aí eu acho que foi tudo conciliando para vir mesmo, né? Que aí as coisas foram tomando uma proporção diferente. E aí eu vim para cá, a gente resolveu unir. Então eu vim com fábrica, vim com a minha gerente de produção na época também, a gente uniu tudo e estamos aqui para o que puder, para aumentar, para melhorar. Ela sabe que eles, né, sabem que o que eles precisarem de mim, eles podem contar comigo. Eu estou aqui para ajudar no que eu posso e todo dia a gente aprende e cresce junto. Depois pelo menos acho que 1, 2 anos essa operação estava rodando, a gente já tinha a produção nacional, ainda pequena, mas já existia, e a gente viu. Na realidade começou, acho, talvez na pandemia. Isso era 2019, aproximadamente, 2019. Quando começou a pandemia, que tudo fechou, praticamente, o lockdown, a gente ficou numa situação... Nossa demanda começou a ser tão grande que a fabricação, a terceirização não conseguia dar conta. Até porque a empresa que terceirizava com a gente... em Minas, também tinham outros clientes, não tinha só a gente como cliente, e também tinha que atender os outros clientes e a gente ficava com um espaço que não era suficiente. Até que a própria Rosane tinha o sonho de vir para São Paulo e a gente ofereceu para ela, vamos para São Paulo, vamos trazer toda a operação aqui para São Paulo. Ela super gostou porque ela tinha esse interesse de vir para São Paulo e virou a nossa diretora da fábrica. A gente expandiu muito. Hoje nossa equipe, estamos falando, isso eu estou falando já, começou isso em 2019, hoje 2025 já estamos aí com 70 colaboradores na nossa empresa aqui. A gente produz milhares e milhares de peças e também a gente importa. Tudo internamente, então tudo é fabricado aqui, desde o corte, tudo é feito aqui. Hoje a Yafa, eu diria que está bem mais estruturada, já passou por aquele processo de maturidade da empresa que vem começando, vem crescendo. Eu acredito que a gente chegou numa maturidade bacana. Lógico que a gente tem muito a crescer, mas a gente está dividido em 3 grandes mix de produtos, né? Eu diria que as lingeries importadas, as lingeries nacional e o sex shop, os toys, é o terceiro mix complementar, né? Então, hoje a gente tem essas 3 fontes, né, de produtos que totalizam os 3.000 SKUs. A gente possui em carteira hoje mais de 13.000 lojistas e revendedores. Eu diria que a gente está num momento muito bom na empresa, onde cada produto que a gente lança, cada produto que a gente traz, a gente vende assim com uma facilidade que chega a surpreender, produtos que a gente não imaginava que ia dar certo, dá super certo. Temos aí um sucesso muito legal nesses mix de produtos. A gente também vê tendências de mercados, a Eren é muito boa de procurar tendências de mercados, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então, o que a gente vê fora, a gente gosta de tentar abrasileirar as peças, né? Eu diria que lidar com pessoas é o maior desafio de qualquer empreendedor. Até porque, para você dar certo, você tem que engajar as pessoas. Nossa equipe é o que é, motivada, feliz. A Yafa, uma curiosidade, Isso é. quando a gente estava na Vila Monumento, do lado tinham prédios residenciais e os vizinhos do escritório apelidaram a gente Yafa Empresa Feliz. Tipo, o correio ia entregar no lugar errado, eles, não, é lá na Empresa Feliz. Porque via o pessoal cantando, a gente canta, dançava, a gente fazia um montão de coisinha no Instagram, fazia... Não, até fora do Instagram, até o pessoal super toda animado. hora aqui, é todo mundo gritando. Ninguém tá gritando hoje porque eu avisei que ia ter gravação. Eu invisto meu tempo na felicidade das funcionárias, então eu gosto que as coisas sejam mais descontraídas possíveis. Então, E a Ellen não fala assim, da bondade que ela tem com as pessoas. A gente teve casos, por exemplo, de uma moça lá na fábrica,
isso já tem um tempinho, que ela estava relatando que tem dificuldade de vir porque o filho pequeno não tem como ficar, ficava sozinho o filho pequeno. A Ellen se sensibilizou, falou, não, eu vou te bancar uma ajudante para você não deixar seu filho sozinho. Você vai vir trabalhar aqui, mas o seu filho não vai ficar sozinho. E esse é um exemplo de vários outros. Aqui também, quando todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem seus momentos altos e momentos baixos, né? Mas é uma família mesmo. A Yafa é uma família, assim. Claro que ela cresceu muito, então eu não fico muito com todo mundo agora. Mas as meninas aqui de cima, a Tatá tá grávida, parece que eu que tô grávida. Eu fico mimando, a gente vai comprar coisa, então a gente é uma família, a gente é muito feliz, assim, a energia é muito boa, assim, e as pessoas de fora comentam. Quando a gente ajuda o outro, a gente tá se ajudando também, né? Esse é nosso... A maior gratidão. A Ellen fala assim, eu não quero crescer para poder ter muito dinheiro, para poder ficar rico, eu quero crescer para poder ajudar as outras pessoas. Eu acho que a maior gratificação que a gente pode fazer pelos outros, né, é conseguir ajudar os outros, né? Eu acho que assim, as pessoas podem achar, estão perdendo tempo, né, pode ter que ficar vendendo, né, até funcionário que veio de outro lugar, não, que tem que vender. Eu falo que é importante esses momentos da pessoa se descontrair, da pessoa dar uma risada, da pessoa, sabe, eu acho que isso com certeza vai assim, a venda é uma consequência, é uma consequência, não é a causa. A pessoa estando feliz, ela, assim, nessas férias, né, o pessoal, teve gente que foi viajar, não sei, eu fico feliz vendo, nossa, o pessoal tá indo viajar, sabe, eu acho que isso é a nossa realização, assim, as pessoas estão crescendo junto com a gente, não tem nada mais, assim, que deixa a gente feliz, assim, eu fico muito emocionada. O grande diferencial da Yafa é o amor que eles têm pelo ser humano. Isso eu acho que eu não vou conseguir falar, eu tenho muito amor por eles. Pela família inteira. Eles abraçam tudo, a causa de todo mundo. Não importa se tem um ano, um mês, um dia. Se alguém está passando por alguma coisa, eles abraçam e eles ajudam. Mesmo às vezes sem ter nem o que fazer, né? O que falar, porque tem coisas que você não consegue, né? Ajudar. E eles não, eles mesmo com palavras de carinho e tudo, eles são assim. Eu não tenho muito o que falar. Eu sou muito orgulhosa, né? E eles têm muito mérito, né? Os dois. Não tá certo que a gente pode ter, como eles falarem, né? A gente deu a base, tudo para eles, mas eles têm os méritos deles, né? Eles são muito inteligentes, muito trabalhadores, e eu acho que o mérito é deles, né? Deles terem crescido bastante. Então, eu vendo eles crescer, eu nunca imaginei, porque realmente, como eles já falaram, eu queria que meu genro estivesse trabalhando em banco e minha filha fosse uma doutora, né? Eu nunca imaginei, eu não esperava que eles tivessem esse crescimento, né? Que eles tiveram, que fizeram a empresa deles crescerem bastante. Uma história que me marcou muito foi depois que eu tive Covid e que eu perdi o meu esposo, né, o Albert. Assim, muitas declarações de clientes. Isso me marcou muito. Como a gente foi amados, como as pessoas amaram a gente, né? E que a gente não foi passageiro, a gente não foi só um fornecedor, que a gente foi amigo. Isso me marcou bastante até hoje. Como a gente gostaria de ser lembrados? Eu acho que o legado que meu pai deixou de bondade, de poder ajudar os outros, e eu tô falando isso, às vezes a gente acha, o que eu posso ajudar dentro do trabalho, né, dentro das relações comerciais, e dá pra gente ajudar muita gente. Então o legado que ele deixou, eu espero poder deixar, assim. Eu acho que não tem legado maior do que o de bondade, o de ajudar o próximo. Eu acho que a minha ambição é essa. Até porque esse é o legado que eu quero deixar. As pessoas que trabalham aqui, as pessoas que compram aqui, que fornecem para cá, a gente acaba em muitos momentos olhando só o lado profissional, mas todas as pessoas têm uma vida, todas as pessoas têm necessidades, todas as pessoas têm ambição, desejos. Então a gente não quer só deixar cumprir o nosso papel profissional. A gente quer realmente deixar marcas positivas na vida das pessoas, né? Acho que a maioria das pessoas começa com medo. Eu acho que a gente tem que ir com medo mesmo, tem que enfiar a cara mesmo e ir, que vai dar tudo certo. Lingerie muda vidas, é uma renda muito boa, dá para você conciliar com a casa, com a família, fazer seu horário, fazer o que você quiser, né? Porque onde você quiser chegar, você consegue. Então é persistir, nada é fácil nessa vida, mas o importante é não desistir. Para quem está começando agora, é o mesmo que já foi falado, nunca desista dos seus sonhos. Né? Porque tudo é possível, principalmente para Deus. Para Deus nada é impossível, tá bom?
Eu quero deixar uma mensagem grande para o Danilo, que eu assisti a filmagem dele, eu me emocionei muito. Eu não imaginei que eu fui tão importante nos negócios dele, né? Na carreira dele, né? Então eu quero deixar uma mensagem muito grande para ele, que eu me emocionei muito com as palavras que ele lembrou, né? Eu nem achei que ele ia lembrar da gente. E para todos os clientes, né? Que foram... Hoje eu não conheço todos os clientes, porque apareceram vários clientes novos, né? Mas todos os clientes antigos, né? Que foram nossos clientes, eu quero agradecê-los, né? Porque eu e o Albert, a gente nunca ia chegar no que a gente chegou se não fosse eles, né? Então, esse é o meu grande agradecimento por todos vocês, que todos os anos nos prestigiou, né? Sempre, né? Que a gente foi importante para vocês e vocês foram muito importantes para nós. Para quem está começando, eu posso afirmar, a Gal tem toda a estrutura para poder favorecer e orientar vocês com produtos, com conhecimento, porque não é somente o produto, é todo o desafio de fazer acontecer, porque não é aqui a gente não está simplesmente querendo vender e ganhar dinheiro, não é isso. A gente quer que vocês fiquem bem, quer que vocês cresçam. Então, pelo que eu conheço o Arthur e que cada vez mais eu posso afirmar que é uma empresa que tem valor e dá carinho tanto para os seus colaboradores quanto para os seus clientes, e a gente poder contribuir com isso, para a gente é parte do nosso sonho, né? Ver todo mundo crescendo e conseguir fazer tudo isso acontecer, né? A gente tem a ideia no papel, mas fazer na prática, ver acontecer é um sonho, uma realidade, né? Agradeço também, primeiro minha esposa, depois meus sogros, o Albert e a Noemi. Eles me mostraram o caminho da vida, né? Porque viver é tudo isso, né? É passar por todos os momentos, né? Momentos bons a gente sempre faz acontecer e batalha para poder existir, mas a família compõe de todos os momentos, né? Então a gente, apesar de ser uma família pequena, a gente também é uma família grande, porque somos em poucos, mas a gente também está construindo uma família grande, que é a família Yafa, e querer viver isso todos os momentos, né? E passar por todos os momentos, né? Então, sem o Albert e a Noemi, com certeza a gente não teria chegado até aqui, com certeza sem a Eren também, e eles estão nos apoiando, e o que eles deram pra gente é mais do que é imensurável, não tem valor, né? Porque o conhecimento e o carinho por trás disso, né? O conhecimento com orientação, acho que isso não tem valor. A gente valoriza isso todo dia e sou grato. Eu só tenho a agradecer aos meus pais, a minha família. Eu acho que não tem legado maior do que meu pai me deixou e minha mãe vem me deixando. E eu sou muito grata, assim, Sim, falta palavras, assim, eu sou muito grata mesmo pela base que eu tenho, pelos ensinamentos, por toda a ajuda. Eu tenho muito orgulho mesmo. Acho que se eu pudesse escrever milhões de vezes outras histórias, eu escreveria a mesma. Eu tenho muito orgulho mesmo. Muito grata a Deus.